Aí eles vão no primeiro Deus. Agora aqui, só o que aqui virá salvação para eles. Aí eles vão Cristo voltando. Que é a volta da Cristo. Toda sexta-feira eu fazia uma aula de relaxamento. Daí eu fazia julgamento, aí eu punha uma musiquinha e ia falando das coisas. Daqui para lá é só judeu mesmo. Eles vão ser obrigados a aceitar Cristo, porque Cristo vai relaxa, né? Aí não tem como. Meu Deus. Sim. Sim. Aí pertence a Deus. Aí a gente já não pode negar, né? Porque o povo judeu a gente sabe que é um povo escolhido. Mas se eles ouviram aqui, no caso a mensagem, o evangelho, eles não têm desculpa. Depois você passa o telefone para nós. Na hora que a gente fica trabalhando. E aí nós estaremos aqui. Por quê? Se eles tivessem aceito, no ano 1040, nós tudo teria finalizado. Vamos lá. Agora nós vamos para a festa. Nós casamos e acabou. Agora tem que pegar a régua. Tem que pegar a régua, sabe, tá? Tá lá de volta. Ele reclamou, né? Da régua não tá mais lá, porque deixou pôr de volta. Reclamei, acabou. Ó, tem primo da régua aí. Hoje não pode demonstrar. Então vamos lá. Bodas do Cordeiro. Depois de todo o acontecimento, nos 3 anos e meio aí de tribulação, é o povo israelita, né? E aí? Certo. Então, é que nem eu estava perguntando. Se eles aceitarem a Cristo aqui, está bem perdido. Está bem perdido, irmão. Jesus salva. Está pegando endereço, né? Então vamos lá. Se os judeus aceitarem Cristo aqui, eles sobem, porque agora aqui eles vão fazer parte da igreja, que aceitaram Cristo. Agora, daqui para lá, o que vai acontecer? Vai morrer judeus. Nesse caso aqui, quem vai julgar é Deus. Não temos como dizer, morreu aqui, já era. Porque a gente sabe que no último dia vai ser aberto os livros e também das obras. Então vamos pensar assim, um judeu que quem sabe até ouviu falar alguma coisa de Cristo, mas assim, nunca parou para realmente estudar. Mas ele é devotado a seguir as leis. Ele até hoje, a gente sabe quantos judeus que ainda fazem isso. São devotados à lei, seguem na risca, né? Não muda nada, eles fazem a parte deles. Agora, o que vai acontecer com eles, cabe a Deus. A gente sabe que ele é um povo escolhido dele. Então, é que nem o apóstolo Paulo disse, ele quebrou os ramos para nos enxergar. Só que os ramos fazem parte da oliveira, nós não. Então não podemos nos vangloriar dizendo, é só nós que vamos, porque é ramo dele. Então, quem somos nós para julgar? Não tem como. O que vai acontecer com eles aqui, os que ficarem vivos, a gente sabe que eles vão ter que aceitar Cristo agora. Por quê? É Cristo que vai descer, é o Messias que eles nunca imaginaram. Que vai descer para poder ter o milênio. É o que nós vamos parar para falar agora. Eu sempre assim, diz que os judeus, quando vem eles veem Jesus voltando, e aí é que eles vão acreditar realmente Sim. que Jesus é o Filho de Deus. Sim. E esses que estão aí, eles não vão acreditar nessa hora? Aqui, sim, porque eles vão ver Cristo voltando. Os judeus que estiverem aqui, por quê? Aí vai haver a perseguição contra eles. Eles vão estar fechados em Jerusalém. O mundo todo quer destruir Jerusalém. Aí que haverá batalhas ao Armagedon. Que todos os países vão lutar contra Israel. Quando eles clamarem,
Jesus vai voltar, juntamente com seus anjos, que somos nós. Com seus santos, desculpe. Estaremos voltando com ele para batalhar contra o inimigo agora. Aí sim vai finalizar a grande tribulação. Tá? Então os judeus aqui vão ser obrigados a aceitar Cristo, porque é ele que está voltando. Não tem como falar que não é. Porque é ele que está descendo. Aqui, é o que eu falei, o período dos gentios encerra aqui. Aqui, vamos dizer que ficou o gentiozinho, perdeu o segundo arrebatamento. Vamos dizer que perdeu. Aí ele fala, poxa vida, De novo. perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Tem alguma chance? A chance será se ele, a partir de agora, se tornar um judeu. Um prosélito, como a gente pode ser alegado dentro da questão judaica. Por quê? Ele vai voltar a seguir as regras judaicas, mesmo sabendo que é Cristo que vai voltar. Ele vai ter que seguir as leis dos judeus. Por quê? Porque é eles que vão ser salvos agora, são os remanescentes. Deu para entender? Só que daí vai ficar dentro daqueles 144 mil. 144 mil subiu aqui. Na primeira. Na primeira. Os judeus que restaram. Porque os 144 mil foram escolhidos por Cristo. Daí sobe a minha. Sobe já nesse arrebatamento aqui. É os judeus calvinistas. Os outros ficaram aqui. Entendeu? Ah, no caso dos judeus que aceitaram Jesus, que vão subir na Os primeira, judeus que- na vamos primeira pensar leva assim. dos 3 anos e meio. 144 mil são os judeus escolhidos por Cristo. Certo. São a primeira testemunha. Tá? Esses, Jesus escolheu. Ele escolheu 144 mil homens virgens que ele consagrou para ele. Acabou. Eles vão subir nesse arrebatamento aqui, porque eles também serão mortos. Aqui vai ficar o restante dos judeus. Os outros judeus que vivem na terra dos judeus, lá, tudo mais. Aqui, vamos imaginar que os judeus que vivem aqui, que não são dos 144 mil, que são casados, que têm filhos, por exemplo, aceita Cristo. Porque, vamos falar, o que vai ter de crente pregando e mostrando que a igreja foi arrebatada, vai ter judeu que vai se converter. Se ele se converter, ele faz parte da igreja que ficou. Entendeu? A igreja cristã daí, no caso. Da igreja cristã. Deu para entender? Junto dos gentios, né? Junto com os Isso, gentios. E aí vai também ser arrebatado. Se sobrar alguém aqui agora, é o que eu falei, agora vai ter que seguir Vai ser o inverso. os ritos judaicos. Porque agora vai voltar a lei para eles aqui. Período da graça finalizou. Ok? Ô, pastor, só uma perguntinha que está me incomodando faz tempo. O que leva um pastor conhecedor dessa palavra, estudioso, voltar a ser, deixar o evangelho e ser judeu? Eu falo assim, será que ele era crente? Porque uma vez conhecido o evangelho, não tem como. Mas dava estudo. Mas É aquela coisa, né? é o inimigo da estudo. Agora ele é judeu com todos os infernos. É porque assim, eu posso saber de uma matéria, mas nunca me envolver com a matéria. O médico fala para não fumar, eles fumam. É prejudicial à saúde? Mas é uma realidade. Entendeu? Agora sim, é a cabeça de cada um. É difícil, né? Não tem como. E é aquela coisa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se não está liberta, porque não vai É ser. porque assim, eu penso, uma pessoa que hoje está na igreja servindo ao Senhor e vai para o mundo, penso eu, que nunca conheceu o Evangelho. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos. Uma vez liberto, não tem como. Você pode, por exemplo, passar por constrangimento, você pode passar por situações difíceis, passar por humilhações dentro da igreja, querer que você saia da igreja, você pode até sair da igreja, mas voltar para o mundo você não volta. Não tem como. Você vai ficar naquela busca de achar um lugar para você poder adorar a Deus. Porque não tem como voltar para o mundo. Uma vez que você conhece o Evangelho, tem como voltar para trás. Agora, se volta, aí eu questiono, será que um dia ouviu o Evangelho? Será que um dia realmente conheceu o Aceitou, Evangelho? né, o evangelho. Sem contar que tem muitas igrejas cristãs praticando atos judaicos.
infelizmente. Começa, volta, né? Volta as ramificações lá de trás. Já tem gente usando aqueles trajes com trancinhas das 12 tribos e tudo mais. Já começa a usar o cajado, o chofar. Não, tem que usar o chofar. Esse sítio que foi 4 mil só vai surgir nessa época? Sim. Não é Não. Então aqui. Pode ser que esteja. Por quê? Se o arrebatamento acontecer, que a gente não sabe vai o dia. surgir, eles vão aparecer. Eles sobem no segundo, então. Sobe no segundo arrebatamento. 144. 144 mil. Eles podem, vamos imaginar assim, se o arrebatamento acontecer hoje, eles já podem estar com sua idade de quase 30 anos. Entendeu? Agora, se o arrebatamento acontecer daqui a 100 anos, então eles nem nasceram ainda. Então vai depender muito da situação. Essas duas testemunhas apareceram antes e depois. Oi? As duas testemunhas. As duas testemunhas são quem? A igreja E os judeus. E já começa, já fica aqui, ó. Já começa aqui. A partir do momento que a igreja sobe, no primeiro arrebatamento, as duas testemunhas ficam, que são as duas igrejas que ficaram. Laodiceia e o... É incorreto, não cultos, mas já vi trabalhos que foram realizados para que as pessoas que não conheciam melhor como era o povo antigo, que eles eram os cultos, judeus, a festa dos tabernáculos. É incorreto isso? Não, eu falo As assim. crianças elas entender como que era, porque elas fazem muita pergunta, né? Como que era para fazer uma ilustração. antigamente, como eram os cultos, como era a igreja. Assim, a gente voltar aos rudimentos antigos, eu não vejo necessidade, é que nem quando eu dou aula de história. Eu não vou levar o pessoal lá para conhecer as caravelas. Porque não tem como. Não é? Mas assim, Lógico, eu acho- por mais que tenha. Vai dar uma visão melhor? Vai. Mas assim, eu não vejo por que nós fazemos isso. A gente pode ensinar e explicar. Não tem por que voltar aos rudimentos antigos. Mas isso não é um ritual. Se a igreja quiser fazer um evento. Isso aí é independente. Se quiser, por exemplo, para fazer um momento histórico, que nem às vezes a igreja faz lá, como eram os cultos antigamente, como era a igrejinha antigamente, tal, fazem. Não que é um culto, mas. Uma apresentação, Isso, uma sem apresentação. problema. É a mesma coisa quando eu levo as crianças para o museu. Aí eles vão lá ver como realmente era. Aí sem problema. Agora, a gente fazer isso acontecer dentro da igreja, vamos tocar o chofar, né? vamos colocar. Aí já querer voltar aos rudimentos antigos. Como a gente faz com as crianças, né? Que a gente prega o evangelho para as crianças. A gente põe a roupa para eles saberem mais ou menos como é. Né? Isso, sim. É isso que ele quer. Acho que Sim, é o que a gente faz. Quando a gente vai pregar para as crianças, a gente veste as crianças com a roupa da época. Da roupa da época, né? A roupa do CBN. Ele chega a falar que ele já tem 4 mil anos, mas Será que Jorge trouxe alguma coisa? Só se for, né? eu não tenho coisa muito Lembrei de um verso agora, mas vamos seguir em frente. O pai leva para falar Mas vamos lá. 4 mil anos, né? Tranquilo? Beleza? Então nós estávamos aqui, glória a Deus, entramos no tabernáculo, certo? E agora estamos no período da arca. Porque lembra que tem uma promessa? Que nós vamos comer do maná? Então nós vamos participar do maná. Ok? Então vamos lá para o capítulo 19 de Apocalipse. 19 de Apocalipse. Fica aqui. Por quê? Chegamos aqui, no finalização da grande tribulação, já vocês viram que está um caos, certo? Sobre o planeta Terra. Agora nós vamos ver o que está acontecendo no céu, que é a melhor parte. É bom vocês saberem também, né, que a gente vai estar lá, depois vocês podem dizer se foi realmente como eu falei ou não. Vamos lá. Vou procurar o senhor. Amém. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a justiça já foi feita. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição,
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, na terra está o caos. E outra vez disseram, quando fala da prostituta, é a religião, tá? É a parte religiosa que enganou todo mundo. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre, porque está queimando já. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Por que pequenos como grandes? Porque cada um já recebeu o seu galardão. Então já temos patentes diferentes. Tem uns que são maiores e outros que são menores. Não está falando de tamanho. Porque tamanho nós vamos ter tudo tamanho só. Glória a Deus, aleluia. Momento de glória do Daniel. Eu preciso já Cabeça, filho. Vai ter ninguém falando baixinho, né? Olho no olho, né? Vai ter ninguém falando baixinho. Ou seja, com a gente. são patentes agora, cada um com a sua patente, cada um está sendo considerado grande ou menor, mas lembrando que no céu não haverá diferença, tá? Por quê? Isso é questão de patente, cada um alcançou o seu galardão, não vai ter ciúme. Por que não vai ter ciúme? Porque cada um vai ter certeza do que fez, Já vou estar no não é? céu. Já está lá. Essas coisas antigas já Se eram. quiser me dar galardão, já estou bem. Vai. E as crianças, como que serão? Elas já estarão numa mentalidade adulta? Todas. Não vai ter criança. Tudo por igual. Aí eu já pego o pensamento de Ah, Platão. Fala que a criança já tem a mente Que a criança ela já tem a mente formada. A única coisa que acaba complicando ela é o desenvolvimento mental, que é o desenvolvimento do cérebro. matéria, né? Então, quer dizer, a matéria prende o espiritual. Mas a partir do momento que está num corpo glorioso, 100%. Então, não existe criança. Não existirá criança. Agora, tem aquele que fala assim, que não viu, eu vi as crianças cantando e tal. Desculpa, no céu não tem criança, gente. Não, pastor, estragar o cozinho. Ah, eu vou fazer o quê? E é antigo, assim. Parece que é a China. As crianças cantando. Aleluia, na cidade. Pode ser, né? Vamos imaginar assim. As crianças morreram aqui, não é? Chegaram lá. Mas quando chegam lá, não vai ser corpo de criança. Elas terão um corpo já glorioso, uma casa nova. Tudo igual. A mente já desenvolvida, tá? O que vai acontecer é que elas vão estar lá. A gente pode falar assim, essa era criança. Tudo bem, mas ela agora está em corpo glorioso. Tá? É quando ela cantou o hino, aquela criança era criança. Ah, pode ser. Hoje já tá usando. Eu falo assim, se a gente levar ao pé da letra todos os filhos que cantam, é só Deus na causa. E o pior de tudo quando coloca a letra aqui. Aí porque assim, eu não consigo acompanhar muito quando tá tocando e cantando, porque a minha mente não consegue acompanhar, sei lá. Eu penso muito rápido e acaba passando o louvor. Mas quando eu coloco a letra aqui, aí eu vou ler. Aí eu leio e falo, meu Deus, onde está escrito isso, Jesus? Meu Deus. É escrito aí. Aí você olha, você fala, meu Deus, não está na palavra. Nossa. Ai, vocês têm que... Como o coração dói. Mas vamos seguir em frente. Vamos lá. Perdi até onde eu estava agora. 7? 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que diziam, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quem é a voz de muitas águas? Nós. Somos nós. Voz de trovões, né? Vozes fortes, cantando lá na glória para o Senhor, dizendo, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Olha que coisa linda, gente. Então já começou a alegria, regozijo.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora sim, roupas novas. E disse-lhe: escreve, marque bem aí, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Qual é a verdadeira palavra de Deus? Que eu e você façamos parte desta grande ceia das bodas do Cordeiro. O nosso propósito, a nossa meta, o nosso objetivo é chegar nesse casamento. Amém? E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ok, agora, olha só o que acontece. Verso de número 11. Acabou o casamento, nós já participamos, entramos no templo, comemos do maná, já estamos num corpo glorioso, já estamos agora com a eternidade para estar servindo ao Senhor. Já não há em nós mais questão de dúvida, não há mais questão de choro, não há mais questão de problemas, dificuldades, porque agora estamos diretamente ligados com o Senhor. Amém? Tranquilo até aí? Bem, quando a gente chegar até aqui, vai dar uma vontadinha de querer ir. Mas agora a gente não vai para lá. Por quê? Nós teremos que voltar. Já foi. Agora é 1000. 3 anos e meio se terminaram, se findaram. Lembrando que nós já estamos dentro de um corpo glorioso, já estamos festejando, estamos comemorando, estamos numa alegria tremenda. De repente o Senhor manda todo um silêncio, que agora temos que voltar. Por quê? Porque precisa terminar aquilo que começou. O que aconteceu? A besta já está torrando, né? Viram que a fumaça está subindo, a situação aqui no planeta está caótico, mas ainda existe um grupo de pessoas que aqui está, que são os judeus, que são justamente aqueles que vão passar agora para a guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16. Verso 16. Vamos lá. Apocalipse 16, verso 16, diz assim: e congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. Houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Lembra que nós ouviu-se vozes e nós trovões lá no céu? Quando nós cantarmos dizendo: o Senhor agora reina, estas vozes, esse som descerá sobre a terra, causando terremotos. Por quê? Porque sabe-se que está se finalizando a questão do anticristo. A última semana, o último dia da semana está finalizando. E aí ele diz: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, um saco de cimento, 50 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Imagine caindo pedra de 50 quilos na cabeça de cada um, e ainda começa a reclamar por que Deus está fazendo isso. Ou seja, os judeus estão agora cercados. Vamos lá para Ezequiel capítulo 38. Posso olhar minha Bíblia aqui dos bastidores?
17:5 diz que a Babilônia é a cidade de Roma. Então, é assim. É porque a maioria dos judeus, dos teólogos, eles defendem a ideia de que Roma é Babilônia e que seria a igreja romana, a igreja católica. Mas até lá, pode até ser? Pode. Se hoje acontecer, mas até lá, o que acontece hoje é o seguinte, qual a religião que mais está sobressaindo? Os muçulmanos. A gente sabe que eles já estão tomando o primeiro lugar da questão religiosa. Então, se daqui, por exemplo, há uns 300, 400 anos, o mundo todo pode ser muçulmano. Então, a questão pode ser a Babilônia, ser Meca, por exemplo, que é lá perto também. Então, pode ser Meca, pode ser Roma. Então, dizer que fica complicado. Como eu já vi muita gente dizer que era o João Paulo II, que era o anticristo, depois entrou o outro que era o Bento XVI. O Bento XVI, que ele se renegou, passou pro outro agora, que é o Francisco, né? Então, assim, já vi muito, desde Hitler, estão falando que Hitler já era o anticristo. Então, quer dizer, quantos que vieram depois e nada aconteceu? Então, a gente dizer que eu tenho cuidado de falar, não, melhor a gente esperar acontecer. Melhor quando a gente chegar lá, daí a gente fica sabendo quem realmente é. Melhor. Ficar aqui para ver fica difícil. Mas é assim, muitos teólogos eles defendem essa ideia, porque eles acreditam que como é Roma, vai fechar. O problema é que, quando a gente fala de Roma, quando fala a finalização da estátua que tem os romanos e os gregos, acontece que as pessoas esquecem justamente dos turcos, que quando eles invadiram Roma, invadiram a Grécia, eles dominaram tudo com a religião muçulmana. Então, quer dizer, mesmo por esse período dos turcos, a religião que dominava era o muçulmano. Aí depois que a Inglaterra, a Espanha começaram a lutar de novo para defender o cristianismo, aí Roma também consegue se levantar, eles abafam o turco. Então, assim, se a gente pensar em questão religiosa, pode ser também os muçulmanos. Então, essa é a dúvida que sempre vai ficar. Só vai saber quando realmente acontecer. A gente sabe que todas as coisas estão caminhando para isso, né? Capítulo 38 de Ezequiel, verso 15 e 16, diz assim: Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os teus olhos, ó Gog. Ezequiel estava falando justamente da guerra de Gog e Magog, que é lá no meu território de Armagedon. O que ocorre? Ele está mostrando aí que Israel ficará cercado, e um exército como nuvens fechará Israel para a destruição. No fim dos dias, que é a finalização do último dias aqui. Israel está cercado. Por quê? Qual é a ideia de Lúcifer? Como Deus o atacou, só sobrou um povo que Deus gosta: judeu. Ele quer acabar com o judeu. Porque se ele acabar com o povo judeu, acabam-se as promessas. Só que quando ele cercar para tentar destruir, aí Deus virá para defender o seu povo. Abra aí Zacarias, capítulo 12. É a última semana, né, pastor? Última semana. Últimos dias. Zacarias, capítulo 12. Verso de número 1 a 2. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu, e que afunda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando no cerco contra Jerusalém. Acontecerá naquele dia que farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Ou seja, todas as nações se voltarão contra Israel.
Joel capítulo 3, verso 9 a 17. Tiraram o Joel da Bíblia de vocês? Ah, o meu tá mais fácil. Joel capítulo 3, verso de número 9 em diante. E diz assim: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos ao Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde e descei, porque o lugar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu, o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, monte da minha santidade, Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. O que ele está falando aí? Jerusalém estará fechada e Deus agora vai vir em sua vingança, ok? Só que não, a gente sabe que ele não vai vir sozinho. Ele já pegou todo mundo que estava lá feliz e contente e vamos voltar para a terra. Por quê? Isaías capítulo 65, verso 1. E o verso de número 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. E estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Por quê? Eles conheceram Jesus? Conheceram? Conhecem? Não conhecem. E é um povo rebelde? E eles vão clamar. E a gente sabe que eles estarão clamando a Deus quando tiver tudo fechado. Deixa eu só achar aqui agora. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. E o verso de número 1 a 9. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então lembra que já começou a tribulação, mas um grupo vai ficar na cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo ao Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessas escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor.
nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. E no estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Vocês viram que todos esses versos falam da mesma coisa. Profetas diferentes falando da mesma situação. Algo que já está sendo profetizado lá atrás vai acontecer. Então vamos imaginar o seguinte, resumindo tudo. Lúcifer, o anticristo, vai agora aqui contra Israel. Fechou o cerco contra Israel. Ele quer destruir. Pensa em todos os armamentos, toda a situação de guerra preparada para Israel. Alguns falam assim, imagine bombas atômicas e tudo mais. Pode até acontecer, mas acontece que, lembra que já houve uma destruição do planeta? Aonde estavam essas bombas? Onde estava esse material bélico? Pode também ter sido já destruído, mas eles vão se levantar para ir contra Jerusalém. E Jerusalém, o cerco vai acontecer na cidade, eles vão fechar a cidade. Vocês viram que o profeta disse, clamem aos fortes, venham para nos ajudar. A maioria do povo de judeu vai se chegar em Jerusalém porque eles querem defender a sua cidade, querem defender o seu Deus. Fechou o cerco, Israel clama ao Senhor. Aí quando Israel começa a clamar, Jesus vai falar assim, meu povo, segue comigo. E a gente volta pelo caminho que viemos. E vamos chegar lá no mundo material. Agora pense em todas as armas apontando para Jerusalém, porque a destruição vai acontecer. Jesus vai descer, e ele vindo, agora pense que todo o armamento não vai mais apontar para Jerusalém. Vai apontar para quem? Para Jesus e para nós que estamos lá. Certo? Estamos no corpo glorioso. Estamos no corpo glorioso. A matéria vai interferir? Não. Não. Então não há por que temer. Estaremos descendo e Cristo vai pousar, vai encostar o seu pé no Monte das Oliveiras. Quando ele pousar o pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vão se abrir e vai abrir um vale. Para quê? Para deixar os judeus escaparem, principalmente da batalha que vai começar a acontecer. E a gente sabe que os judeus que estiverem espalhados pelo mundo também estarão sendo segregados para serem mortos. Estarão sendo presos para serem mortos. Só que com a vinda do Messias, as coisas vão mudar. Alguém fala, mas está todo mundo lá em Jerusalém. Jesus está descendo em Jerusalém. Só que Deus já determinou para cada um dos seus o seu território, o seu lugar. Você vai, quem sabe, ser escolhido para vir aqui para São Paulo, um exemplo, né? Salvar os judeus que aqui estão. Deu para entender? Que às vezes fica imaginando uma multidão tudo lá em Jerusalém, mas acontece que estará espalhado pelo mundo. Nós estaremos juntamente com Cristo e vamos fazer com que o reino dele agora venha a acontecer. Aí, deixa eu ver se eu marquei. Zacarias 14, vamos de novo lá em Zacarias. Zacarias fala bem sobre a batalha. Zacarias 14, a partir do verso 12. Acharam? 14, a partir do verso 12. 12? Fora da casa. 12. Diz aí. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alcançar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes em grande abundância.
E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Acontecerá que todos os restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrarem a festa das cabanas. Ok? O que acontece? Todos aqueles soldados que estão para guerrear contra Jerusalém, eles vão apontar para Cristo, vão apontar para nós. Mas vai ser assim, ó, um piscar de olhos. O globo ocular pulará fora. A carne apodrecerá. Ou seja, virarão pó. Os animais acontecerá a mesma coisa que estiverem com eles. Vão apodrecer. Por isso que Deus vai chamar o banquete de todas as aves dos céus. Eu vi uma vez um pastor dizendo o seguinte, que ele imagina assim, que quando chegar próximo a esse dia, que Jerusalém vai ser atacada, todas as aves dos céus começarão a se ajuntar, principalmente próximo a Jerusalém, as árvores carniceiras, que são os urubus, os corvos e tudo mais, vão se juntar, para quê? Porque haverá um grande banquete para os pássaros, porque após a morte alguém vai ter que limpar, e os pássaros vão comer o que restarem desses povos. Bem, haverá destruição desse exército. Fechou. Jesus desceu, que é no caso que a gente chama a segunda volta de Cristo. A primeira foi a parousia, que seria o arrebatamento. Agora ele vem para reinar. E quando ele pousar na terra, ele vai reinar. Agora, não tem mais guerra, não tem mais soldados, e a terra está como? Destruída. Bem, agora nós teremos uma função. Vamos arrumar. E vamos colocar esse povo para trabalhar. Por isso que cada um terá uma função. E vocês viram que o povo que restar terá que de ano em ano chegar até Jerusalém para adorar ao Senhor e servir a Ele. Cada um representante de família terá que ir até lá. Bem, agora Cristo vai reinar. Agora Cristo vai tomar conta daquele lugar. E agora nós vamos entrar no período do milênio. Mas esse povo não tem nada a ver com Deus, né? O povo que restou? É. Sim. Só que tem judeu no meio. Que o judeu foi salvo. E vocês perceberam na leitura de Zacarias que mesmo quando... Mas o judeu vai ser salvo e não vai levar? Não vai ser levado? Não, eles vão ficar aqui na terra. Que agora vai ter o quê? O milênio. Porque Satanás terá que ser preso. É agora que vai ser aberto o inferno, Lúcifer não, os anjos caídos, os demônios vão ser lançados lá, as bestas, que estavam tudo besta, que vão ser lançados lá também. Então, vai ser fechado agora o inferno, vai ser criado o inferno, vão ser lançados lá. Cristo vai reinar, só que Lúcifer vai ser preso, porque os outros anjos ficaram presos. Então agora nada mais justo que ele ficar preso também. 1000 anos é o período que Cristo vai reinar. Próxima aula nós vamos ver o que vai acontecer nesse milênio, tá? Como vai ser esse milênio, como realmente vai ser esse reinado. Cristo estará reinando, os povos que sobraram, que são os judeus, e mesmo os gentios que ficaram, terão que servir a Cristo. Agora, por livre e espontânea pressão. Mas então, a tribulação, a grande tribulação vai durar, na realidade, 3 anos e meio. O mais forte. O mais forte, 3 anos e meio. Tá. Aí fechou. Agora vai ter o reinado de quem? De Cristo. Cristo, porque é a promessa feita a todos, desde os profetas, e que Jerusalém agora será vamos dizer assim, o ponto principal do mundo. Vocês viram que Zacarias fala que todos agora vão receber ouro, prata, tudo vai ser das outras nações, vão levar a Jerusalém. Jerusalém vai ser a cidade, a melhor cidade. Só que Jesus vai estar em Jerusalém. Só que nós teremos um rei em Jerusalém, teremos um rei em cada país, teremos reis em países, teremos governadores em cidades, governadores em estados, tudo quem? Os santos do Senhor. Mas Jesus vai vir em espírito, né? Não que nem ele veio lá atrás em carne. Físico.
Todos os olhos o verão. Você não falou que quando a gente descer, a gente também vai estar com o corpo glorioso? Sim. Mas depois, então, que ele pousar na terra e a gente volta com o corpo material? A gente vai ter corpo material. O corpo glorioso, ele pode tanto estar no mundo espiritual como no mundo material. Não, a gente vai ter acesso livre. Vamos poder comer aqui na terra. O que não vai acontecer. Poder entrar no céu. Esqueça churrasco. O que não vai acontecer com esses que ficaram nesse último 3 anos e meio quando a gente desceu com Cristo, é isso? Eles não terão esse acesso livre. Ah, sim. Gente, aqui ó. As pessoas que ficaram aqui, tanto judeus como gentios, eles serão humanos. São humanos. Não vai mudar nada. Vai mudar nada. Eles vão ter filhos, vão casar, vai ter festa aqui. Eles vão continuar construindo, vão continuar tendo a vida deles normal. Não tem churrasco. Não vai ter churrasco só. Vai ter O que churrasco vai pegando. acontecer? Quer dizer, vai, clandestinamente vai. Por quê? Vai ser tirado o Lúcifer. Mas a maldade do homem ainda continua. Não precisa dele. Não precisa disso. Aí, um exemplo. Aí que nós vamos entrar para poder mostrar o que vai acontecer no milênio. Por quê? Cada um de nós, Vai ser difícil, irmão. cada um de nós terá uma função. Cada um de nós. Por isso que fomos separados, grandes e pequenos. Função agora nesse milênio. Tá? Por quê? As pessoas vão ter casamento, vão procriar, vai crescer, a população vai crescer. No milênio haverá o que a gente chama de milênio de paz. 1000 anos de paz. Porque Cristo vai estar reinando. Só que 1000 anos de paz para aqueles que servem a Cristo. Vai ter os boca aberta que ainda não vão querer? Vai. Sempre. Deu para entender? Ainda não é o fim, Hã? Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas o nosso está garantido. Só que nós já estamos garantidos. Por exemplo, eu posso fazer uma visita na casa de alguém que ficou, nesse dia aí, por exemplo, e eu posso comer, eu posso me alimentar. Eu estarei em carne. Como quer, cara. Só que também eu posso estar no mundo espiritual. Eu posso me apresentar no céu, eu posso estar com Cristo Eu não vou ter de forma... pecado, né? Não, acabou. Isso acabou. Só que as pessoas que estarão na terra poderão cometer pecados. Mas assim, que nem a gente vai descer e subir, vai ser tipo anjo, assim, vai fazer Sim. o que ele vai. Só que os anjos agora terão uma folga. Não briguem pelo que fazer aqui, porque vai ter muita coisa para fazer. Sabe por quê? O mundo foi destruído. Vai ter que limpar o mar, vai ter que limpar o rio, vai ter que limpar a terra, vai ter que fazer. As armas, os tanques de guerra terão que se transformar em materiais para a agricultura. Vai ter que fazer trator, vai ter que fazer pá, vai ter que fazer enxada. Só que interessante, você vai cansar? Não. Não, gente. Deus nunca nos chamou para ficar dormindo em berço esplêndido. Nosso medo é ficar cansado, né? Só que você viu lá em Zacarias, o que vai acontecer? Que quando Jesus descer, por mais que estivesse nuvens espessas, a luz vai pregar, vai ficar. Porque a luz de Cristo vai iluminar o lugar. Só que lógico que tudo vai ser limpo. Toda a terra vai virar um paraíso agora. Mas vai ser noite, vai ter noite? Sim, normal. A gente vai dormir? Mas então, que Não, nós não precisamos mais. Quando for aqui no Brasil dormir, você vai lá. Ela vai folhar mesmo. Ele vai voltar a descer no mesmo tamanho. Próxima aula, a gente fala só sobre o milênio. Esclarece tudo isso, né? Aí a gente esclarece tudo. Viu? Deixa eu só dar um spoiler para vocês. Só dar um spoiler. Acabou o milênio, tem mais coisa. Tá? Vai voltar? Ainda bem que a gente vai virar matéria para dar na cara. Sabe por quê? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso será uma coisa só. Só sei que o fim não tem fim. O fim, no sentido, né? O anticristo? Do inferno. Inferno. O fim dessa coisa aqui é só Jesus. Sim. Aqui no finalzinho da tribulação. Finalizou a tribulação, já faz o pocinho e vai jogando. Esse é o quinto, né, pastor? Hã? É.
Esse agora é o inferno. Os testemunhos de Jeová, eles falam desse milênio, por isso que eles pregam aquela terra perfeita, tal. Isso. É disso. Mas eles não creem que Jesus, eles creem que Jesus vai vir somente nessa época. Eles não creem que Jesus já ressuscitou. É isso? Sim. Eles não creem em Jesus como Deus. Eles só acham que Jesus vai vir nessa época do milênio, né? Na terra. Aí você vai encontrar uns TJ lá, você vai falar, tá vendo, seus boca aberta? Vocês agora estão vivendo aquele paraíso que vocês estavam dizendo que era. É só para Seu boca aberta. Então aí. E eu não sou contra. Agora debochando. Ah, meu Deus. Amém? Não, esse pensamento aqui só. Mudou, lá já é outro pensamento. É, graças a Deus. Então, próxima aula, se Deus quiser, finalizaremos já no milênio e vou falar para vocês o que vai acontecer depois. Amém? Vamos orar e vamos agradecer. Tem gente que vai gostar, né? Oremos. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus. Agradecidos que somos por tudo que o Senhor já tem feito, operado em nosso meio. Derrama, pois, a tua graça, da tua unção sobre a vida de cada um, Senhor, dando sabedoria e unção, ó Deus, para que tudo possamos estar preparados, Senhor, para o teu arrebatamento e para a glória do teu nome. Te pedimos, Senhor, e desde já agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Abençoe, amém, em nome de Jesus. Paz, Deus abençoe.